Dica de língua portuguesa para você hoje, refrescando um pouco da terminologia gramatical. Você sabe o que é um predicativo do sujeito? Cuidado! Predicativo do sujeito. Eu não falei para você predicado do sujeito. Muitos alunos confundem. É predicativo do sujeito. Vou explicar para você nunca mais ter dúvidas. Vamos lá. Predicativo do sujeito. Você vai pensar assim, ó. Cativo é o que, professor? Vou dar um jeito de você memorizar isso. Cativo é preso, é o cara que está preso. Predicativo, ele está preso ao predicado. Isso quer dizer, formalmente falando, esse termo pertence, o lugar dele é lá no predicado, beleza? Mas ele se refere semanticamente ao sujeito. Como assim se refere semanticamente? Ele é um elemento caracterizador, ou seja, ele sempre vai dar uma caracterização momentânea daquele termo, tá? Então ele é um caracterizador que se refere ao sujeito da oração. Vou mostrar para você agora algumas características importantes e principalmente uma delas que é a correção de algo que os professores sempre explicam incorretamente. Você, meu colega que é professor de língua portuguesa, a partir de agora poderá explicar isso corretamente. Os professores costumam dizer para os alunos da seguinte maneira: olha, sempre que você tiver predicativo do sujeito, você terá um verbo de ligação. Não é verdade. Não é verdade, tá? Vamos entender que o predicativo pode ocorrer com um verbo de ligação ou com um verbo significativo. Olha aqui. Primeiro exemplo. O professor está feliz, tá? Fácil esse aqui. Eu tenho estar, que é um verbo de ligação. Tudo bem? Nessa frase, o professor é o sujeito da oração. E a palavra feliz, que é o nosso adjetivo, está caracterizando o professor. Pablo, o predicativo do sujeito sempre vai ser um adjetivo? Não, pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, um pronome, uma oração, tá? Pode ser muitas coisas. Mas eu quero que você perceba o seguinte, na análise sintática que nós temos aqui, o professor é o sujeito do verbo estar. E deste lado, nós temos o quê? Temos o predicado, beleza? Dentro do predicado, nós temos o verbo de ligação e aqui a palavra feliz. Pergunto para você, essa palavra não está fazendo referência ao professor? Está indicando o estado dele, o estado de espírito nesse momento, então está caracterizando. Isso significa que feliz, nessa frase, é um predicativo do sujeito. Perceba, está preso ao predicado, mas se refere ao sujeito, tá? Aqui você viu com o verbo de ligação. Vamos quebrar aquele mito de que nós teríamos um verbo de ligação só quando houvesse predicativo do sujeito, ou quando houvesse predicativo do sujeito só haveria verbo de ligação? Aqui nós temos o verbo chegar, tá? A classificação do verbo chegar, você pode pesquisar no dicionário de regência, é um verbo intransitivo. Ele é um verbo de ação, né? Quem chega, chega. É a ação de chegar. Nesta frase, o menino é o sujeito da oração. Tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, sujeito. Pablo tem dificuldade em saber o que é sujeito. Assista então ao meu vídeo sobre tipos de sujeito e tudo vai se resolver. Depois, eu venho aqui para a palavra animado, certo? Pablo, mas animado não é o modo como ele chegou? Não. Se fosse modo, eu teria que utilizar um advérbio e daí eu utilizaria animadamente. Nesse caso, animadamente incidiria sobre o verbo. Mas aqui eu estou falando, o menino chegou animado. Animado incide sobre o sujeito, caracterizando-o. Então, nesse caso, temos aqui um predicativo do sujeito. Essa definição. Para provar para você, tá, que aqui nós temos um predicativo do sujeito, passe o sujeito para o plural. Os meninos chegaram animados. Se esse fosse um indicativo de modo, seria um elemento adverbial e não poderia ir para o plural. Curtiu? Então, aqui você tem mais um predicativo do sujeito.
Eu vou mostrar como o predicativo do sujeito pode estar deslocado numa frase. Empolgado, Márcio comprou um carro. Então eu tenho aqui o verbo comprar, beleza? Comprar é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. O que ele comprou? Um carro. Então eu já vou escrever aqui, desse lado, que a expressão um carro é o objeto direto. Coloco Márcio como o sujeito, porque foi ele que perpetrou essa ação. E agora, velho, observe o seguinte, eu tenho aqui a palavra empolgado. Empolgado, está fazendo referência a quem? Ao Márcio. Não está indicando uma característica do Márcio no momento em que ele comprou o carro? Sim. Então, o que nós temos aqui? Predicativo do sujeito. E você pode falar agora, ah, mas a sua regra então desmontou, Pablo. Como é que ele está preso ao predicado, se ele está ali ao lado do sujeito? E agora vem a explicação importante. Está vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula serve para dizer, meu irmão, esse elemento não ficaria aqui. A posição desse termo é lá do outro lado, só que ele está deslocado. Essa vírgula serve para isso, para deslocar um termo dentro da sentença. Você acha a língua portuguesa uma coisa difícil, uma coisa complexa? Cara, perceba que em pouco tempo você entendeu um dos conceitos mais interessantes da gramática. Se você quiser aprender mais, é só você vir para o método Jamil que parar de enrolar, porque aí sim você vai entender língua portuguesa sem precisar de piadinha, de frufru, de qualquer outra coisa. É língua portuguesa, sangue nos olhos. Força, guerreiro!